Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast, seu canal de notícias, entretenimento, diversão, informação e muita política. E hoje com uma convidada muito especial, ela tem um legado, tanto em Mogi das Cruzes como na região, professora, ativista, socialista e mulher. A vereadora Inês Paz, é um prazer tê-la aqui, né, vereadora? Muito obrigada por ter aceitado aí nosso convite. E eu já quero começar uma pergunta. A senhora, como é que a senhora avalia? Porque a senhora está no seu quarto mandato na Câmara de Vereadores e eu queria saber como é que a senhora avalia seu mandato até agora. Ficou um tempo fora da Câmara Municipal, muitos anos, 12 anos. 12 anos. E aí voltou e agora está fazendo um trabalho completamente novo, diferente. Eu queria que a senhora fizesse essa avaliação, já agradecendo pela sua entrevista. Muito obrigada. Então, bom, eu agradeço pelo convite, eu que agradeço. Acho que é muito importante a gente estar divulgando e estar também prestigiando novos contatos, novos canais. Então, quero cumprimentar aí a Marici, né, do AtoCast, né, e dizer para vocês que, assim, eu estou, como ela colocou, estou no meu quarto mandato, né, fiz 2 contínuos, que foi de 2001 até 2008, então, praticamente aí 26 anos, que, né, agora, né, fazendo 26 anos, e depois retornei em 2020 e fui reeleita em 2024. Quer dizer, 2 décadas atrás era totalmente diferente do que nós estamos vivenciando hoje, porque você não tinha assim, essas redes sociais, você não tinha também o WhatsApp, né? O WhatsApp, você não tinha o WhatsApp, era telefone, e aí o mandato era muito mais... as pessoas iam atrás no gabinete conversar. Agora não, não que se resolve, mas tudo é feito, a comunicação pelo WhatsApp. Então a conjuntura ela é bem diferente do que era aí há 20 e poucos anos atrás. Então, a senhora acha que isso facilita ou dificulta? Então, eu vejo as duas coisas. Porque primeiro é o seguinte, que não é só pela questão da tecnologia, mas é pelos tempos que nós estamos vivendo. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo que tem essa tecnologia que nos ajuda, mas também, por outro lado, você tem aí o que é chamado aí nas redes sociais dos fake news. Então, os fake news essa monte de mentira que você esparrama pelas redes sociais, e aí para você desmentir, para você falar, né, como é que é muito mais lento do que... Então, eu acho que isso aí é um complicador. Mas também tem o lado do momento que nós estamos vivenciando, que é aí a questão do surgimento, não vou dizer surgimento, mas da aparição das pessoas colocarem a cara, que é da ultradireita, né? Da ultradireita, do fascismo, que não quer dizer que não existiam esses posicionamentos. Não é que não existiam, existiu, mas eles não eram tão assim visíveis, que nem agora ele se autodenomina, né? E sou representante do fascismo, sou representante da direita. Eles não falam fascismo nem extremo, eles falam direita, né? Não, mas tem uns que falam. Tem uns que não falam, mas ultradireita, sabe o que quer dizer isso, né? E aí, então, essa denominação, por um lado, é mais fácil de identificar essas pessoas e, por outro, é ruim, na sua opinião? Então, porque é o seguinte, quando o Bolsonaro ele começou a despontar nas eleições de 2018, como presidente, que ele já estava lá há muito tempo, né? 28 anos. 28 anos, sem ter nada de diferente. Então, quando ele começou a despontar e foi eleito, a gente, dentro do mundo da esquerda, né, eu digo dentro do PSOL, que a gente é bem definido como socialista, que a gente tem um perfil ideológico bem claro, nós não nos escondemos atrás de sigla nenhum. Aquela questão do surgimento aí, né, do fascismo, neofascismo, essa discussão que teve no começo. E a questão de você comparar com a ditadura, né, a ditadura foi pior, lógico, eu jamais queria fazer uma comparação como essa, né, da questão aí do que foi pior, o que não foi pior. Mas o que a gente observa é que na ditadura você sabia qual era o teu inimigo, quais as armas que ele
matou muita gente, torturou, isso é verdade. Mas eu fico pensando, o fascismo, essa política bolsonarista matou 700 mil pessoas. Então, esses posicionamentos que não é como de... Agora está matando mesmo, né? Qual é a política do Tarcísio, né? Do policial ir lá matar, não está preocupado de saber, não é uma prevenção, é de extermínio. Então, eu acho que essas propostas, quando você não sabe, fica tudo no obscuro, eu acho que é mais difícil de você combater, às vezes, das pessoas chegarem à conclusão de que aquela pessoa não está do teu lado, que a política que ele está fazendo é para os seus reais interesses. Então, mas eu avalio que as pessoas estão caindo em si. Estão caindo em si. Nesse momento agora. Nesse momento agora. Mas foi muito difícil de você ver, a gente passou, né, por uma pandemia, né, 2020, a pandemia, e você ter que trabalhar com o negacionismo da ciência, você não incentivar a vacina, fazer toda uma propaganda, fazer toda uma chacota mesmo das pessoas que estavam morrendo. Então, isso eu acho que é mais difícil, às vezes, de você fazer esse combate do que na ditadura, porque na ditadura o inimigo era expresso, você era comunista, então se você fosse comunista você ia morrer, ia ser torturado. Já era então, bem claro, né? Então, essa invisibilidade dessas políticas, eu acho que ficou mais, quer dizer, acho que cegou as pessoas ficaram cegas, no meu ponto de vista. Deixa eu fazer uma observação para a senhora. É um movimento meio que cíclico, né? A gente fala da ditadura da década de 70 e a gente fala que é uma coisa que veio lá dos Estados Unidos, a repressão, a ditadura e tudo mais, e o comunismo e o comunista em si era visto como um inimigo da nação, não é? E isso é uma coisa que hoje a gente vê se repetir, né? Então, como que a senhora avalia isso? Quer dizer, naquela época a gente também combateu de uma forma muito mais, como a senhora falou, mais difícil, mas o inimigo era claro. E hoje existe uma nova forma de polarização, mas em compensação os brasileiros estão mais politizados. Como é que a senhora avalia esse atual momento, considerando isso, né? Porque a gente sabe que são ciclos, né, de movimentos, vamos dizer assim, que o mundo inteiro passa por, né? Então, assim, a avaliação que a gente faz é o seguinte. Então, primeiro, na ditadura, e aí eu posso falar com bastante clareza, porque vivenciei, estive organizada em grupos que combatiam a ditadura, não era aqueles grupos que pegavam em arma, não fazia parte desse grupo, mas do grupo de realmente de mobilização. De mobilização, organização e de conscientização que o que estava acontecendo ali era uma luta de classe, que nós, trabalhadores, precisávamos ficar forte, unidos, para a gente fazer uma mudança no sistema econômico como um todo, que era aí uma revolução mesmo socialista, que não ia acontecer naquele momento, mas você acabar com a ditadura, porque a ditadura vinha para impedir esse trabalho de base, esse trabalho de conscientização. Porque quem fosse fazer uma reunião, né, se organizar, ele era preso, era detido, e então... Existia uma fiscalização, né? Me lembro que a minha irmã, por exemplo, era da Faculdade de Jornalismo aqui em Mogi, e tinha uma moça lá que era aluna e que ela era do DOI-CODE, ela era delatora, vamos dizer assim. Delatora. Né? Delatora. Tá. Ela falava, quem tem papo subversivo, quem não tem. Então, existia essa fiscalização muito intensa, né? Não, existia, tanto que os professores, né, para dar a aula de USPB, precisaria ter uma ficha do DOPS, para ser liberado pelo DOPS. Então, essa fiscalização, isso é verdade, tinha muito grande isso. Tanto que os professores, na sala de aula, eles deixavam de dar o ponto de vista dele, o que eles faziam? Por medo. Quando eles percebiam que tinha alunos, que isso aconteceu comigo. Eu estudava, não era a Universidade Mogi das Cruzes, era a OMEC. OMEC. Tinha um professor... Organização Mogiana de Educação e Cultura.
Então, eu estudava na UMEC e um professor de sociologia, quando percebia que a gente questionava tal, daí ele ia chamar à parte para conversar, porque ele falou que ele não poderia expor o ponto de vista dele, até por acontecer isso, que podia ter algum aluno que estava lá só infiltrado e depois ele seria preso, né? Como a gente viu muitos professores sendo presos dentro da sala de aula. Então, eu acho que então isso não permitia de você fazer essa consciência. Agora, o lado que a gente está vivenciando hoje é verdade, tem um combate muito grande da questão do comunismo, da questão do socialismo, tudo isso, mas um pouco eu acho que a gente perdeu uma oportunidade de fazer esse trabalho de base que nós precisaríamos ter feito quando, não vou dizer um governo revolucionário, mas um governo popular. Acho que quando o Lula entrou para presidente, que foi em 2002, né, a primeira gestão dele foi em 2003, o trabalho de base não poderia ser abandonado. Acho que a gente precisava ter... E foi. Em termos de trabalho de base, foi abandonado. A senhora sempre foi socialista? Conta essa história. Como é que a senhora se tornou socialista? Então, a questão, Zé, eu acho que eu sempre fui comunista. É que para se chegar nas minhas leituras teóricas de formação, para você se chegar ao comunismo, você tem essa passagem para o socialismo. Então, por que eu aprendi? Por que me despertou isso? Por causa da desigualdade, né? Eu sou uma filha de trabalhador, né? Trabalhou da rede ferroviária, minha mãe é do campo. Mas seus pais eram comunistas? Então, o meu pai, ele atuou, porque na rede ferroviária o Partido Comunista era muito bem organizado. Ele nunca se filiou ao partido porque ele tinha essa preocupação, né, de perseguição, né, de que ele via, né, não era uma pessoa muito bem letrada, mas ele tinha uma vivência. Então, essa preocupação ele nunca se filiou, mas participou de muitas reuniões clandestinas lá para discutir nos ferroviários. Então, ele tinha essa desigualdade. E aí, como é que você combate a desigualdade, né? Então, não é nesse mundo capitalista que você vai combater essa desigualdade. Para você realmente ter um país justo, né, que às vezes a pessoa fala assim, um país mais justo. Não, tem que ser um país justo, porque eu não acho que o Brasil é um país justo. Tem muitas desigualdades. A concentração de renda é muito grande. Então, para você derrubar esse sistema capitalista, você precisa ter um trabalho bastante de conscientização de classe social, tá? De pertencimento de classe social, de saber por que você está lutando, e você tem que ter um partido revolucionário que vá conduzir. Esse partido tem que ser de massa, que realmente é um grande partido. Então, nesse sentido, quando a gente construiu o PT, a gente apostou, né, pelo menos eu apostei, que fosse o PT, o Partido dos Trabalhadores, ser esse partido que fosse realmente caminhar para essa transformação. A senhora se decepcionou com o PT? Então, num primeiro momento, a decepção foi quando? Porque, claro, poder executivo é uma coisa, poder legislativo é outro, mas eu acho que o PT não podia fazer a carta aos brasileiros, ele não podia, até como tática eleitoral poderia até ser, mas depois que ganhasse, ele não poderia abrir mão de governar com o povo. Entendeu? Então, acho que, tipo assim, porque se eu não fizer, o tal famoso centrão. Foi isso que o PT fez. O PT, eu acho que ele abriu mão, naquela época, das suas bandeiras caras para nós, para você chegar ao governo. É importante você ter um governo democrático? Claro que é, mas você precisa construir isso com a população, porque daí é o seguinte, eu lembro que agora a gente estava vendo a presidenta do México, que ela falou, eu vou governar com o povo, que se meu projeto de lei for para o Congresso e ele não tiver a maioria, eu vou chamar o povo.
na minha forma, era assim que o Lula tinha que governar no primeiro governo. Já no primeiro governo, que tudo favorecia ele. Todo mundo, tudo estava naquele momento. Então, se ele desse um empoderamento político lá do trabalho de base, das organizações, dos núcleos que nós formamos quando fizemos o PT, eu avalio que os projetos dele seriam, sem fazer essa costura, não vou usar esse termo, mas ficar só na dependência das articulações com o Centrão. Porque, gente, é como diz o seguinte, como é que você vai ter um partido? Por que a gente entra em partido? Porque você vai ter um partido onde tem patrão e trabalhador. Ele jamais vai fazer uma lei para favorecer o trabalhador, ele vai fazer sempre leis para favorecer o patrão. Então, a senhora não considera, por exemplo, dar murro em ponta de faca, tentar implantar um sistema dentro de um sistema capitalista, onde essas cartas praticamente já vêm marcadas? Então, a pessoa chega ao poder, mas só que quando ela chega, ela precisa fazer os acordos com as pessoas que ajudaram ela a chegar lá, e isso é um sistema totalmente viciante, né, vereadora? Então, é por isso que eu digo o seguinte, que a gente precisa governar com o povo. Então, se ele, para se eleger, precisou fazer acordo com o PL para ele chegar, com uma tática eleitoral, a gente pode até admitir. Mas depois você não pode, tudo que for decidido, colocar na mão desse Centrão. Então você tem que romper, num determinado momento, alguns acordos você não pode fazer. Alguns acordos dizer, você não vai fazer, então a gente vai chamar o povo para cá, a gente vai mobilizar a população. E naquele momento, ele tinha tudo para mobilizar a população. Tinha tudo para mobilizar a população. Vamos falar do seu mandato. Qual o projeto de lei ou pauta que a senhora considera mais urgente para o município nesse atual momento? Nesse atual momento, gente, são tantas coisas. É muita coisa, mas vamos por prioridades. O que seria imediato nesse momento? Então, olha, como diz, a educação é a base de tudo. Né? A educação é a base de tudo. Então, você precisa investir na educação, mas investir de forma plena. Não por algumas migalhas, investir de forma plena, para que as pessoas aprendam a trabalhar com a doença, a pessoa aprendam a ter uma alimentação melhor, tudo isso. Agora, de imediato, teria que ser a saúde, porque as pessoas estão morrendo na fila da UPA, estão sofrendo, aguardando uma vaga. Então, aquilo que toca mais de imediato de ter uma proposta para amenizar, né, mas sem esquecer do investimento aí na questão educacional. Então, seria na saúde, na sua opinião? De imediato, algumas mudanças de imediato. Por exemplo, cobrar do governador, que a turma está falando de pedágio, porque todo mundo é favorável. Aliás, favorável não, todo mundo é contrário ao pedágio. Mas não adianta você dar a boca para fora, entendeu? Porque quando o governador Tarcísio esteve aqui, depois de eleito, que não cumpriu nada que ele prometeu, ele esteve lá inaugurando a praça lá de Jundiapé. O que aqueles políticos... Foi fevereiro. Fevereiro desse ano, né? Então, o que aqueles políticos tinham que estar fazendo? Político, eu digo deputado, eu nem fui. Estava todo mundo lá. Todo mundo lá fazendo o quê? Lambendo a bota do governador. Entendeu? Então, aí eu me lembro que o Rodrigo Valverde estava lá na frente, nem permitir entrar. Então, se os políticos não querem fazer esse papel de cobrar o governador, deixa quem quer fazer cobrar. Podiam permitir que o Rodrigo Valverde entrasse, entendeu? Mas não. Então, para mim, quando fala que é contra o pedágio e não tem uma postura ofensiva de cobrança, é só dar a boca para fora. E na época eu lembro que a gente fez uma coletiva e um repórter mencionou essa questão, falou, olha, e sobre o pedágio, ele já estava tão taxativo naquela ocasião, em fevereiro, que ele falou, olha, isso aí já está decidido, isso aí não tem mais conversa. Então, já em fevereiro ele já dizia isso. Então, agora, como chegamos às vésperas aí da cobrança, aí é que ele corre aquela movimentação. Mas, realmente, todas as pessoas, os deputados, as pessoas que poderiam cobrar, estavam lá. Estavam lá. O deputado Damaso, o deputado André França, estava todo mundo lá. E ninguém falou nada. Ninguém falou nada, entendeu? Então, agora, a senhora acha que realmente vai ter pelo menos uma não cobrança para quem mora na cidade? Vamos conseguir uma isenção? Olha, isso é possível de ser feito, diz que é possível de ser feito, mas isso não ameniza,
porque as pessoas que moram podem não ter o pedágio cobrado. Mas vai impactar na nossa vida, porque as mercadorias que vêm de fora, que não são de moradores daqui, vai cobrar o frete. Então, tudo vai se tornar mais caro. Então, eu quero ver para crer, né? Porque, não sei, aquela questão é o seguinte, isso eu falei lá na Câmara Municipal. Eu não sei qual foram as articulações feitas, os acordos feitos para que esse pedágio saísse dessa forma. Porque eram 2, viraram 3. Então, aqui em Mogi das Cruzes, teve um retrocesso, porque de 2 foi para 3. Então, eu avalio que está sendo meio difícil, viu? Está sendo meio difícil. Agora, a gente não sabe o que foi acordado, o que foi prometido, para as pessoas não falarem nada, para as pessoas não cobrarem. Então, eu acho que a gente tem que pressionar, continuar denunciando, continuar falando, para que amenize mais o impacto na vida da população mogiana, seja quem vai para Bertioga, ou seja quem mora em Mogi, vai ter um impacto porque os produtos vão encarecer, vai ser repassado nos produtos, com certeza, entendeu? Quem vai pagar é o povo, né? Quem vai pagar é o povo, Vereadora, como é que está sendo a sua relação com o Executivo? A gente percebeu que teve uma melhora dessa relação, não só da senhora, mas todos os partidos de esquerda ou que são de oposição, vamos dizer assim, na Câmara, né? Os 23 vereadores são 3 apenas, né? É a senhora, o vereador Eduígues e o vereador Rodrigo Romão. E aí eu queria saber como é que está sendo esse diálogo e se o fato da senhora ser mulher facilita um pouco as coisas, já que temos uma prefeita mulher desta vez, né? Então, eu costumo sempre dizer que eu sou oposição programática. O que quer dizer isso? Que a gente vai, aquilo que, em cima de um programa, de uma concepção de cidade que a administração tem. Eu sei que a concepção de cidade que a prefeita foi eleita não é a concepção de cidade que nós batalhamos com outro projeto através da candidatura aí do Rodrigo Valverde para prefeito. Agora, a gente está, como diz, nós já estamos praticamente encerrando um ano de governo, porque nós estamos já em outubro, pouco tempo se faz. Agora a gente vai ter amanhã, né, dia 14, né, dia 14 de outubro, terça-feira, a audiência pública do Plano Plurianual, que é o programa que ela vai administrar a partir de 4 anos, porque agora ela pegou o orçamento do ano passado, então não tinha muito o que fazer. Então a gente vai, a partir das análises do PPA, do Plano Plurianual, do orçamento, nós vamos ver realmente se ela está voltada aí, se ela está preocupada, porque ela foi muito bem eleita, ganhou com 80%. Então, a diferença que eu sinto, que eu vejo, que aí eu estive no governo do Jundiabe e depois no governo do Caio, que a diferença é que é um secretariado, uma administração que sabe conversar, que sabe receber, né? Não é porque é a oposição que não recebe, mas fica na conversa. Eu quero ver as coisas práticas. Entendeu? Então, né, conversa, atende o síndico, marca audiência, conversa, mas eu quero ver acontecer. Eu quero ver acontecer. Então, eu estou dando esse tempo para fazer o debate após a lei orçamentária, porque o nosso lema é colocar a periferia no orçamento. O orçamento tem que ter um olhar para a periferia, porque o que a gente vê é ainda as pessoas reclamando de falta de ônibus. Por exemplo, começou pelo ônibus. A gente teve uma reunião no começo do ano, não vou saber precisar quando que foi, para discutir o aumento da passagem. Foi. Tá? Pois é, mas a empresa, ela não consegue ter lucro, ela não quer ter, não é prejuízo, a gente quer falar menos lucro. Porque ela nunca tem prejuízo. Não vem com aquelas histórias que na pandemia tirou ônibus e tal. Tirou ônibus e continuou tirando ônibus até agora. Tá? Então, eles não querem ter nem um pouquinho a menos de lucro. Então, a empresa está recebendo o valor que ela pediu. O munícipe não está pagando, é verdade. Mas a empresa está recebendo. Ela não poderia dar a isenção para as pessoas da terceira idade, a partir de 60 anos? Terceira idade não é correto falar assim, as pessoas idosas, mas não deu. Quer dizer, ela não dá contrapartida nenhuma.
ela não dá contrapartida nenhuma. Então, quando a gente esteve conversando com ela sobre isso daí, a gente apresentou várias propostas. Tá bom, ela vai, porque a empresa vai receber isso. E olhem lá, além de receber o reajuste, porque a prefeitura está bancando, eles pagaram umas dívidas, né? Pagaram, que eles botaram na justiça, pagou. Então, e aí? E o munícipe, que fica lá horas e horas num ponto de ônibus, que fica horas e horas no meio da chuva, que não tem abrigo, que demora pra caramba, não melhorou em nenhuma linha nenhuma. Você acha que não? Mesmo com os 45 ônibus a mais? Porque o pessoal que mais sofre, que mais pede, continuou do mesmo, São Martinho continua do mesmo jeito, as pessoas de mais distância, Piatã continua do mesmo jeito, porque aonde que eles concentram? Porque eles falam o seguinte: eu vou colocar uma linha de ônibus lá no Piatã para atender meia dúzia de pessoas, mas não importa, como é que faz? É munícipe. Então, esse olhar no orçamento que eu quero ver, porque aí a partir da discussão orçamentária, que é o orçamento que ela está elaborando, que é os programas que ela está fazendo, aí a gente vai realmente começar a ver por onde vai caminhar. Agora, realmente, a gente está num processo primeiro ano, diz que pegou tudo endividado, então, porque eu queria ter certeza se esse foi a única gestão que endividou tanto a prefeitura, né? Eu acho que todas as prefeituras deixam, só que como era uma sucessão, né, da mesma, né, então, mas era uma sucessão da mesma família entre eles não, agora, como era uma outra pessoa que fugiu da orla deles, então nós queremos ver aí a partir do debate das leis orçamentárias, porque a periferia tem que estar dentro do orçamento. E a senhora vai acompanhar de perto? Eu vou acompanhar de perto, fazendo propostas. A gente amanhã já está trabalhando uma proposta aí para o PPA, um programa no PPA. A gente vai trabalhar de perto e depois fiscalizar as implementações. Vereadora, a gente está na nossa reta final já, infelizmente, mas eu quero fazer umas perguntas aqui que eu acho muito importantes. Quais são as prioridades da senhora para o próximo ano legislativo? E eu quero saber se a senhora pensa em disputar novamente uma eleição no futuro. Então, olha, as propostas, né, as nossas propostas para essa legislatura, a gente tem nós não podemos nos esquecer, né, da onde que a gente veio, com quem que nós contamos na nossa eleição. Foi uma votação bastante expressiva, como diz, a maior votação de Mogi da esquerda aqui na nossa cidade. Então, a gente tem que fazer jus a esses votos. Então, a gente tem uma prioridade, né, com as mulheres pretas, a comunidade LGBTQI, a questão da nossa juventude, das pessoas idosas. A gente tem, assim, nós somos um mandato de todas as lutas, a gente não abre mão de luta nenhuma. Então, a gente quer continuar nesse aspecto, continuar fomentando essas questões. A questão da mulher, que a gente cobrou lá, né, do governador na audiência, né, que teve aí do governador da Assembleia Legislativa. Então, mais investimento para combater aí a violência da mulher. Então, a gente vai continuar pensando sempre em estar dando um destaque de elaboração de um projeto de destaque. Então, a gente está trabalhando a questão da saúde da população LGBT, a gente estamos trabalhando uma questão bastante importante, que é a questão do uniforme escolar, para não acontecer que aconteceu esse ano lá. Pois é, cadê o uniforme? Não percebi que tinha 35 mil uniformes escondidos não sei aonde, nem percebi. Que o uniforme ele não seja uma coisa de governo, mas sim de Estado. Então, o emblema, que seja o emblema de Mogi das Cruzes, sai prefeito e entra prefeita, sai prefeito e entra prefeito, aquele uniforme continua para um usar outro. Então, a gente está trabalhando alguns projetos de lei. Na questão de candidatura, é o seguinte, para o ano que vem, o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, ele faz tudo discutido, né? Qual a nossa tática eleitoral para a gente eleger o maior número de deputado estadual, o maior número de deputado federal. Então, a gente desconstrói essa tática coletiva e a gente está fazendo isso. Então, quem será a candidatura do ano que vem? A gente está em um processo de discussão. Agora, para a próxima eleição municipal, está no nosso radar da gente estar disputando. Como prefeito ou como vereadora? Ainda não estamos definidos ainda, mas a gente vai disputar.
Mas a senhora tem, assim, uma ideia de ascensão política, né? Tipo, tentar uma deputada estadual, federal, por exemplo? Então, eu avalio o seguinte, né? Que acho que a gente tem, a carreira política, acho que nunca se encerra a carreira política. Agora, a questão de parlamentar, eu acho que a gente precisa saber o momento de parar, então eu acho que ainda não estou no momento de parar. Né, mas no sentido do que ser de ascensão, ainda a gente ainda está debatendo ainda, a gente ainda não fechou as questões sobre isso daí. Ok, para fechar então, agora eu queria saber um livro que marcou a sua trajetória política. Um livro que foram tantos livros, mas olha, eu acho que um livro que me marcou, assim, foram o Subterrâneo da Liberdade, do Jorge Amado, que são 3 volumes, né, que eu li quando era estudante, aí onde eu conheci, né, assim, bem a prática, né, das pessoas que lutavam contra a ditadura, que foram presas, já do Jorge Amado dizendo o apoio, né, que a classe média dava para... Então, esse livro aí acho que foi bem marcante na minha vida. Uma mulher que a inspira. Olga Benário. Não tem que falar mais nada. Uma causa pela qual a senhora nunca vai deixar de lutar. Na transformação social do nosso país. Eu ainda quero ver esse país socialista. A senhora entende que o socialismo não deu certo num monte de país, né, vereadora? Depende, aí depende, né? Porque a gente precisa ver, nós não podemos comparar, né, o que foi, né, o socialismo de Cuba, o que foi de China. A nossa questão é o seguinte: o sistema capitalista não deu certo. Olha o que está fazendo o nosso planeta. Tá ruim, tá pois ruim. É, mas o socialista também não resolveu. Então, e mas aí é que está a questão, porque a discussão, né, de você acabar, de você ter realmente a justiça social, de você ter a distribuição de renda, ela não foi feita ainda dentro dos parâmetros que realmente é um país socialista, porque Cuba, ela fez a sua revolução, mas o cerco que ela encontrou foi isolado, não era para eles, né, teve os embargos. Então, eu acho que quando você rompe, você constrói, você faz essa construção, que o povo assume por isso, você vai construindo, e o país, o Brasil, não dá para comparar do que é uma ilha como Cuba. Então, eu acho que o socialismo do século XXI não dá para ser comparado. Eu acho que até a questão do nome, a gente precisa de uma organização econômica política onde não haja exploração do homem pelo homem. Talvez um novo nome, nem propriamente o socialismo. Pode até não ter esse nome, mas que houvesse isso. Que realmente não é o sistema capitalista, que não pode ter a exploração do homem pelo homem. Como é que a senhora gostaria de ser lembrada do seu mandato? Um mandato de todas as lutas, que nunca negou de lutar na defesa aí de uma minoria invisibilizada. É isso, vereadora, quero agradecer demais a sua participação, muito obrigada, está convidada para voltar, viu, porque ainda tem muitas questões aí para perguntar e agradeço muito pela sua participação, viu? Então, eu sendo convidado, você pode convidar que a gente sempre virá, nós estamos à disposição. Muito obrigada, e para você que acompanhou o AtoCast, fique ligado, porque semana que vem tem mais entrevista bacana para você, falando de política, de educação, comportamento, aqui no seu AtoCast. Muito obrigada e até a próxima!